Bem-vindos ao PrismaCast, um ambiente de aprendizados, inovações e tendências, onde exploramos e exaltamos o conhecimento para um aprendizado constante. Eu sou o Thiago Feitosa e hoje temos o privilégio de conversar com uma especialista em matemática. O título de hoje, Modelagem Matemática, Biomatemática e Ensino de Matemática. Nossa convidada possui graduação em Matemática pela Universidade Estadual de Paulista Júlio de Mesquita Filho, em 98, mestrado em Educação Matemática pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, também em 2001, e doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas, em 2009. É professora da Universidade Estadual de Campinas, tem experiência na área de modelagem matemática de sistemas ambientais e na área de ensino de matemática, atuando principalmente nos seguintes temas: biomatemática, modelagem matemática e simulação computacional, cálculo como curso de serviço e ensino de matemática. Elaine Cristina Catapone Poletti. Muito bem-vinda, professora. Obrigado por aceitar nosso convite. Como a professora está, por favor, se apresente. Tiago, eu que agradeço o convite, né? Me sinto honrada com esse seu convite. Nós que estamos, professora. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre modelagem matemática, sobre ensino de cálculo. Justíssimo. Né? Nesse primeiro bloco, a gente vai falar um pouco do processo de escolha de decisão de carreira acadêmica da professora. A professora inicialmente escolheu, na infância a professora queria fazer matemática, a professora, eu sonho com isso, eu vou seguir para a área de matemática. O que levou a professora a seguir para a carreira de matemática? Foi licenciatura que a professora fez inicialmente? Sim, eu fiz licenciatura em matemática. Como foi esse processo de decisão? Vou seguir em matemática. Bom, eu de criança, minha mãe conta que eu sempre brincava de ser professora. Então só podia dar nisso mesmo, né? Mas depois não, depois muitas coisas surgiram como possibilidades, né? E eu acabei entrando no curso de matemática por ter uma afinidade grande com a matemática, né? Então, quando eu prestei vestibular para o curso de matemática da Unesp de Rio Claro, eu prestei vestibular para o curso de letras da Unicamp e eu prestei vestibular para o curso de arquitetura da FECFAL em São Paulo, na USP, né? E assim, a motivação para matemática é porque eu sempre gostei de matemática como estudante, né? Eu sempre fui muito dedicada no estudo, sempre fui um estilo de uma boa aluna, né? Sempre voltada para as questões de ter um bom desempenho mesmo, de aprender, sempre tive esse perfil. E aí a matemática, ela surgiu naquela época como por que não, né? E aconteceu que foi o curso que eu decidi, de fato, fazer, né? Justíssimo, professor. E teve alguma disciplina que mais marcou a professora? Ou projeto, disciplina? Teve. Eu tive uma disciplina na graduação de análise funcional. É uma disciplina, não é uma disciplina da licenciatura, é uma disciplina do bacharelado. E eu gostava muito do professor, que era o professor Anísio Pericinoto, com quem eu havia feito uma iniciação científica, e eu achava fantástica a disciplina, trabalhar com os espaços de Banach, era muito, muito legal. Né? É muito abstrato? Ele segue a parte de análise, né? Então, é de matemática pura, né? Mas eu vivi um contexto muito forte relacionado às disciplinas de cálculo, né? Porque as disciplinas de cálculo, elas são universalmente conhecidas como as disciplinas de maior índice de reprovação, de evasão, de retenção de alunos, né? Então, em meados da minha graduação, já comecei a me voltar um pouquinho para essas questões, porque eu tinha muitos amigos que faziam cálculo e reclamavam de ter que fazer cálculo, não entendiam por que tinha que fazer aquela disciplina, e, enfim, reclamavam demais, e eu comecei a me aproximar muito deste contexto, né? E acabei, na época da graduação, fazendo iniciação científica voltada para o ensino de cálculo, para as aplicações do cálculo, né? Na época eu tive bolsas da FAPESP, e foi isso que foi abrindo horizontes e perspectivas para eu, inclusive, permanecer dentro da academia, continuar estudando depois em termos de mestrado, em termos de doutorado. Que essa é a nossa próxima pergunta. A iniciação científica ali foi o processo de transição que levou para o mestrado. Do mestrado a gente está falando já de 2001? Isso, perfeito. 2001 mestrado, né? Perfeito.
Quando eu fazia, então, iniciação, eu fiz várias iniciações científicas durante a graduação, em matemática pura e mais voltado para as questões de ensino, né? Com relação aos trabalhos de cálculo, eram projetos mais vinculados ao que a gente chama de área de educação matemática, né? E quando eu estava no último ano, eu era bolsista da FAPESP, então, e eu estava participando de um congresso no Rio Grande do Sul, e para apresentar o trabalho. E pouco antes de ir para esse congresso, eu havia prestado o processo seletivo do mestrado na Unesp de Rio Claro. Fui para o congresso. No congresso, eu conheci o professor Johnny, que é o professor do IMEC. A importância dos congressos, né? Pois é, a importância dos congressos. Eu conheci o professor Johnny nesse congresso, no Rio Grande do Sul, que me convidou para fazer um mestrado lá em Campinas, na Unicamp. Só que quando eu voltei desse congresso, eu tinha sido a primeira colocada no processo seletivo do mestrado da Unesp. Que incrível. E aí, então, eu acabei desistindo da Unicamp na época, permaneci, porque como primeira colocada, eu com certeza teria bolsa, né? Essa era uma questão importante para mim. E aí, então, eu permaneci na Unesp de Rio Claro e fiz o mestrado lá. Né? Perfeito. Mas teve um viés assim muito grande com os trabalhos que iniciaram na iniciação científica. E o título do mestrado da professora foi Alunos e Professores em um Curso de Cálculo em Serviço, né? O que eles querem, professora? O que querem, o que é verdade. Querem? Esse trabalho foi um trabalho que eu falo dele com muito carinho e satisfação, porque ele foi um trabalho no contexto da educação matemática, que trabalhou dentro do universo de cálculo aplicado, de ferramentas do cálculo aplicado, principalmente aos cursos de geologia, mas a gente trabalhou com uma interpretação sob a ótica da psicanálise. Então, por isso que tem esse nome, parece meio diferente, né? O que querem, né, alunos e professores num curso de cálculo, né? E são muitas as respostas, né? Mas a gente pode pensar que, assim, às vezes o aluno, ele quer aprender, mas ele não quer estudar. Às vezes ele quer aprender a disciplina, mas ele está mais preocupado com a nota da prova. Então, enfim, essas questões todas, elas acabam trazendo para a gente um cenário de muita insatisfação, de muita dificuldade, de muitas queixas, né? O aluno, ele reclama que a aula é muito longa, ele reclama que a aula tem muita matéria, ele reclama que a matéria é muito difícil, ele reclama de muitas coisas e o professor também reclama. O professor também reclama que o aluno não estuda, o professor reclama que o aluno não tem base, enfim, a gente vive... Né? Onde que está como que eu posso mapear isso para conseguir direcionar esse estudo? Né? A professora citou psicanálise, me interessou. Eu falei assim, peraí, a professora falou sobre psicanálise em relação a esse processo didático. Eu li alguns livros do Sigmund Freud em relação à psicologia do eu e análise das massas, né? O que a pessoa quer em si para poder transferir em relação ao que ela está sentindo daquilo. E quando a professora fala psicanaliticamente, é entender o que a pessoa quer para conseguir transferir isso para ela, ou também os problemas em si que a pessoa está enfrentando para conseguir entender que ela precisa aprender aquele aprendizado. Quando a gente fala de psicanálise aplicada à educação, né, porque é nesse contexto que eu fiz a análise do contexto, né, é da gente entender que nós somos responsáveis pelo contexto no qual a gente se insere, né? Então o professor não motiva o aluno, né? Porque o professor ele não coloca o aluno na sala de aula, né? Então a gente tem que entender o que é que nos motiva, o que é que nos faz caminhar dentro de todas as instâncias nas quais a gente se insere, né? Justo. E quando o aluno ele está ali na sala de aula, ele também como sujeito, ele deve se apropriar disso, desse senso de responsabilidade, né? Porque a gente tende a colocar a responsabilidade das nossas dores no outro. É o outro que não fez, é o outro que teve, né, deixou uma falta de alguma forma, e a questão é como é que a gente vai preenchendo esses vazios, e a gente às vezes preenche esse vazio culpando o outro, né? E não pode ser muito bem esse o caminho a ser trilhado. Né? E aí entra dentro dessa parte do mestrado que a professora conseguiu ministrar ali para conseguir apresentar essa pesquisa
e conseguir defender isso e mostrar o quão é importante, o quanto o aprendizado, o que o aluno quer, o que o professor quer, para conseguir conciliar as duas coisas e ter o processo de aprendizagem, né? Exatamente, exatamente. Isso é incrível. Foi fantástico. Sabe que recentemente a minha orientadora do mestrado entrou em contato comigo perguntando se eu tinha dissertação de mestrado digitalizada. Porque, enfim, sou de uma época em que eu fiz o mestrado e que os materiais, na maioria das vezes, eles eram impressos, né? A gente não tinha os arquivos digitais como a gente tem hoje, né? E eu não tenho a minha dissertação de mestrado digitalizada. Eu tenho ela, né, no documento físico, né? Original. E ela comentou, ela falou, Elaine, você fez uma dissertação de mestrado, você defendeu em 2001, e ainda é uma dissertação muito lida sobre ensino e aprendizagem de cálculo. Que incrível, professor, inspirador pra gente. Eu sinto muito orgulho de ter desenvolvido aquele trabalho, e assim, uma coisa importante, Thiago, de se dizer, é que foi no desenvolvimento do meu mestrado que eu, de fato, me identifiquei com as questões da sala de aula. Eu sou uma professora que ama estar na sala de aula, eu adoro os meus alunos, eu adoro esse processo de construção, levo essas características com muita seriedade, né? Então, eu hoje sinto que muito do que eu me tornei, como hoje eu digo, né, que eu sou uma educadora, muito do que me formou foi consolidado justamente no meu mestrado. Acho que depois vieram as experiências, né? A prática me trouxe também muita coisa depois do mestrado, porque até o mestrado eu ainda não tinha prática, né? Eu tive uma linearidade da graduação direto para pós-graduação, sem ter sido professora, né? Então, a experiência ela veio depois, mas os valores, o compromisso, a identificação com o processo de ensino-aprendizagem, com a própria educação matemática, com certeza ela nasceu ali no meu mestrado. Foi fantástico, eu tenho muito orgulho de lembrar dela. Que incrível, as professor. Pessoas que fizeram parte dessa minha fase, foi um momento muito rico de aprendizagem e de formação minha como indivíduo também. Isso é inspirador para a gente, porque entender como foi o processo de decisão e essa transição da graduação para o mestrado, todas as fases, né? Para nós alunos, a gente, eu gostaria de saber mais sobre o professor, como o professor teve essa decisão, como o professor passou por isso, porque a gente passa por esses processos e a gente gostaria de, às vezes, entender isso. A professora citou aqui para a gente com maestria, falou para a gente como foi esse processo de decisão. Aí, outra transformação, a professora passou do mestrado para o doutorado, mas aí o tema foi mudou. Engenharia elétrica. Sabe que só uma observação com relação ao mestrado, por que eu decidi fazer o mestrado? Né? Porque eu não me sentia preparada para ser professora. Então, eu dizia assim, como assim eu já vou me formar? Eu não acho que eu tenho condições de assumir uma sala de aula, de ser professora, de ter as responsabilidades que um professor tem. Então, foi isso que me motivou, de fato, a fazer o mestrado. Eu falei, não, eu preciso me preparar mais para esse momento. Além disso, eu sempre tive vontade de trabalhar com a educação de nível superior, onde, né, a gente precisa ter uma formação um pouco mais... tem que ter um nicho, né? Eu sempre quis trabalhar com pesquisa, então isso me coloca dentro de um contexto em que um mestrado, um doutorado era essencial, né? Agora, o que aconteceu do mestrado para o doutorado tem um espaço de tempo ali, porque exatamente no dia que eu defendi o meu mestrado, eu vim aqui na FT para dar minha primeira aula. Então, exatamente no dia 21 de agosto de 2001, eu defendi o meu mestrado de manhã e à noite eu vim aqui, naquela época a FT era o CESET, e eu dei a minha primeira aula aqui. Eu tinha sido aprovada num processo seletivo, né, com um contrato temporário de 2 anos, possivelmente renovável por mais 2 anos, dependendo do interesse da unidade, daí sim teria que ser aberto um concurso. E foi o que aconteceu. Então eu entrei na FT, antigo CESET, fiquei por 2 anos, esse meu contrato foi renovado, fiquei por mais 2 anos, e daí nesse processo, o CESET estava passando por diversas transformações.
de novos cursos, inclusive o curso de Engenharia de Telecomunicações, que foi o curso que me deu, na verdade, uma motivação para buscar um doutorado numa área que não era exatamente a área de educação matemática, por isso que eu fui para engenharia elétrica. Né? Eu havia feito como aluna especial na matemática algumas disciplinas, como aluna especial de doutorado, então eu trabalhava já aqui na FT naquela época, fiz algumas disciplinas como aluna especial, mas eu conversava com o meu orientador, que daí veio a ser o Johnny, né, aquele que eu conheci lá atrás, naquele congresso. Legal. E aí o Johnny falou, Elaine, por que você não faz o seu doutorado na engenharia elétrica? Vocês estão abrindo o curso de tecnologia em telecomunicações, né? Eu acho que isso pode trazer um contexto interessante para a faculdade, né, para o CESET, né, e pode ser também importante para você, já que vocês estão nesse momento, né, de transição, de consolidação, de trabalhar com projetos pedagógicos, por que você não se aproxima da engenharia elétrica, então? E aí foi quando eu ingressei no doutorado lá na engenharia elétrica e fiz o meu doutorado ali, só que eu fiz um doutorado em matemática aplicada, mas fiz dentro da engenharia elétrica. Porque se você olhar a minha tese de doutorado, ela é sobre modelagem matemática da dispersão de poluentes em sistemas de reservatório. Então eu trabalhava num contexto do reservatório de Salto Grande, que fica em Americana, né, que tem inclusive um sistema de barragem que produz eletricidade, né? E dentro deste contexto do reservatório, eu trabalhei com a modelagem matemática aplicada ao impacto ambiental que existe ali na represa. Então, num primeiro momento, parece que não tem muito a ver, mas na hora que você ouve a história, né, você vai entendendo como é que são as motivações, né, que vão levando as pessoas a fazerem escolhas. Né? E aí, esse momento do doutorado, ele foi muito importante para a minha formação. Eu acho que o meu mestrado, ele trouxe questões, ele trouxe uma fundamentação, inclusive, de entender o que é o processo de ensino-aprendizagem, de entender as relações de aluno-professor, que se estabelecem em sala de aula, nesse compromisso que existe, né, dentro do processo educativo, e o meu mestrado ele foi muito importante nisso, mas o doutorado ele trouxe matemática aplicada. Então, ele abriu para mim possibilidades de desenvolvimentos de trabalhos que até então eu não tinha condições, né, não sabia como conduzir. Né? Então, ele me trouxe matemática, ele me trouxe ferramentas de modelagem matemática e de implementação computacional, que dentro do contexto da FT é extremamente pertinente. Né? Então, assim, eu acho que a educação matemática ela me deu valores, ela me deu um compromisso com a educação. A modelagem matemática, né, e o estudo do doutorado, ele me trouxe um conjunto de ferramentas técnicas para desenvolvimentos de trabalhos dentro do contexto da interdisciplinaridade que a gente tem aqui na FT, né, que é uma unidade que tem cursos da área ambiental, tem cursos da área de telecom, transportes, área da computação. E quando a gente vê a matemática, ela tem uma possibilidade de contribuições em diversas áreas. E o doutorado ele foi muito importante dentro desse contexto para mim. Que ele teve um leque de possibilidades que a professora já vinha tendo aprendizado, tendo a noção de multidisciplinaridade que o tema poderia abrir. Ele me deu essa possibilidade, né, de trabalhar com as aplicações que eu sempre gostei, né, e ele me deu, então, ele me preparou para isso, né, foi bacana também. Incrível, professora. A professora citou para a gente desde o processo de decisão ali na graduação, a transição riquíssima para o mestrado que a professora citou para a gente, depois a outra transição, a disruptura de pensamento que teve ali para ir para o doutorado, e essa junção de todas essas ideias, a professora conseguiu exemplificar e mostrar para a gente claramente como foi esse processo todo. A gente agradece
Gratidão por ter participado com a gente, professora. Eu que agradeço, Tiago, a sua paciência, né? Todo o seu estudo também. Eu que agradeço a paciência comigo, professora. Eu fiquei muito lisonjeada com o convite, agradeço demais e a gente fica disponível para novos bate-papos. Perfeito, professora. Esse foi mais um PrismaCast. Eu quero agradecer aos nossos ouvintes que ficaram até o final, nos prestigiaram, nos ouviram. Esperamos que tenham aprendido, tenham agregado de alguma forma os conhecimentos e experiências aqui dialogados. E até uma próxima. Fiquem atentos para mais divulgações de vídeos e não esqueçam de dar feedback. O feedback de vocês também é muito importante. Passa para a gente, escreve aqui, compartilha com os amigos. E até uma próxima. Vamos falar tchau, tchau juntos. 1, 2, 3 e... Tchau, tchau.